Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre as causas de queda de cabelo nas mulheres, causando a calvície feminina. Bom, são vários fatores que podem causar, nós vamos falar hoje sobre os problemas hormonais. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso período menstrual. O período menstrual pode sim causar a queda de cabelo, porque existe uma grande flutuação hormonal nesse período. Essa flutuação é normal, mas às vezes quando ela é muito intensa, então realmente pode causar a queda de cabelo, porque os hormônios mexem muito com o problema capilar. Outro problema também é quando esse fluxo é muito intenso, causando uma grande perda de sangue e com isso uma grande quantidade de ferro. E a falta de ferro a gente já sabe que causa a queda de cabelo. Então até o nosso período menstrual pode ser um dos fatores realmente que esteja causando a queda de cabelo. Quando essa perda é muito exagerada, pode ser também um sintoma do ovário policístico. Outros sintomas do ovário policístico pode ser acne, aumento de peso e a produção excessiva de sebo de óleo pelo couro cabeludo, deixando os cabelos extremamente oleosos. Você lava e dali a pouco ele já está oleoso de novo. Isso pode ser um dos sintomas de ovário policístico que vale a pena ser investigado. Uma das características do ovário policístico é a produção de hormônios androgênicos, em níveis muito acima do normal. Em alguns desses hormônios estão associados à alopecia androgenética. Outro sintoma do ovário policístico também é a irregularidade muito grande na menstruação. Se você suspeita que tem algum desses quadros, é melhor você consultar um médico e procurar um tratamento melhor para isso. Tratando o ovário policístico, a queda deve de parar e deve de voltar a normalizar. Tratamentos capilares podem ajudar, na verdade, a fazer voltar esses cabelos que caíram de forma acentuada. Então procure sempre alguém que possa solucionar o seu problema de saúde e depois alguém que possa solucionar e fazer um tratamento adequado para o seu couro cabeludo para você voltar a ter os seus cabelos fortes e saudáveis. Vamos falar das pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais têm diferentes combinações de hormônios que vão inibir a ovulação e que também podem causar a queda de cabelo. Em algumas pessoas isso se dá ao fato de reação ao medicamento, como qualquer outro tipo de medicamento. Às vezes dá uma reação e a pessoa pode apresentar a queda de cabelo. Mas em alguns casos é o perfil hormonal dessa pílula que pode estar provocando a queda de cabelo. Acredita-se que fórmulas com predominância da progesterona podem acentuar ou até estimular a queda de cabelo. Já as pílulas com maior porcentagem de estrógeno podem proteger os seus cabelos da queda. Então seria interessante ver exatamente qual é a predominância do hormônio na sua pílula anticoncepcional e então conversar com o seu médico sobre o melhor medicamento para você, não levando apenas em conta o fator dos cabelos, assim como um todo da sua saúde. Queda de cabelo durante a gravidez. Bom, normalmente durante a gravidez não existe queda de cabelo, muito pelo contrário. Os hormônios exalados durante a gestação provocam, na verdade, um aumento na espessura do fio, deixando os cabelos mais macios, diminuindo a queda, deixando os cabelos, na verdade, muito mais bonitos. Mas algumas mulheres apresentam um quadro diferente desses. Isso pode ser como uma reação do próprio organismo a todas as mudanças que estão acontecendo no corpo, como às vezes por algum outro tipo de problema, como a deficiência nutricional. Então, se você estiver apresentando muita queda de cabelo durante a gestação, converse com o seu médico a próxima vez que você for lá, que talvez alguma coisa esteja por trás disso. Conte para ele da sua queda de cabelo. Pós-parto. É muito comum apresentar-se queda de cabelo no pós-parto. Isso porque o organismo leva um certo tempo para se readaptar novamente a toda aquela mudança hormonal que sofreu, tudo de diferente no corpo da mulher nos 9 meses da gestação. Então, durante uns 6 meses é o tempo necessário para o organismo voltar a estar normalizando nessa parte, pelo menos em relação à queda, tá certo? O que muitas vezes as mulheres acham que o cabelo está com muita queda ou que está afinando, na verdade, não é em si uma queda ou que ele esteja piorando, mas é o cabelo voltando ao normal do que ele era antes da gravidez. Porque durante a gravidez a tendência é que esses cabelos fiquem mais fortes, mais espessos, mais macios e que pare um pouco a queda. Depois, quando os níveis hormonais caem novamente, então assim,
o cabelo volta a ser como era antes da gravidez, dando por muitas vezes a sensação de que houve uma queda ou uma perda de cabelo. Mas a queda também acontece, às vezes por fatores não só hormonais, como de nutrientes também, né? Então, assim, se após 6 meses essa queda não passar, aí sim você deve te procurar um médico, ou então, melhor ainda, um tricologista, para ver o que está acontecendo com o seu couro cabeludo e poder estar revertendo isso daí. A menopausa. Na menopausa também existe uma forte queda de cabelo. Acredita-se que as mulheres manifestam a alopecia androgenética mais tarde que os homens, justamente porque os hormônios femininos nos protegem da ação do DHT, que é o hormônio responsável pela calvície. Com a redução dos nossos hormônios, então os folículos ficam mais expostos à ação do DHT, provocando essa miniaturização, provocando muitas vezes o fechamento desse folículo, provocando essa queda e o cabelo não voltando a nascer. Isso vai nos dando essa sensação de falhas, vai nos dando a sensação de falta de volume e a gente vai realmente entrando nessa alopecia androgenética, tá certo? Com a reposição hormonal, esse quadro deve ser reduzido bastante, se não até eliminado. Mas não é somente baseado na queda de cabelo, no seu cabelo, que você deve de fazer essa opção por fazer ou não a reposição hormonal. Essa é uma opção individual e que deve ser conversada com o seu médico. Existem vários fatores a favor e existem outros fatores contra. Cada um é que sabe o que é melhor para si. Mas no caso de você optar por a reposição hormonal, peça ao seu médico para lhe prescrever hormônios bioidênticos, que são hormônios exatamente iguais ao que nós produzimos no nosso corpo. Os hormônios comprados em farmácia, esses comerciais, eles são apenas similares ao do nosso corpo, tendo alguma diferença, e essas diferenças é que podem provocar alguma doença. Então, se você for optar pela reposição hormonal, solicite ao seu médico sempre hormônios bioidênticos. Também muito comum na fase da menopausa é que, com o decorrer dos anos, a seborréia vá se depositando e vá formando a placa de ceratose, que é uma placa extremamente dura e que vai cada vez mais comprimindo e afinando os fios de cabelo, deixando sim o volume muito menor e também às vezes até entupindo completamente o folículo, impedindo que fios novos nasçam. Isso não só na menopausa, como no decorrer da vida da gente, quando a gente tiver uma queda muito grande de cabelo. Esses folículos podem estar tapados por essa placa de ceratose. A remoção dessa placa em nossa clínica vai ajudar os seus fios de cabelo a voltarem a nascer saudáveis, fortes, bonitos, brilhantes, volumosos e saudáveis. A remoção dessa placa ajuda muito a deixar o seu couro cabeludo mais saudável. Além disso, aliando outras técnicas que nós temos em nossa clínica, como por exemplo a utilização de lasers de baixa potência, que dão bastante volume, espessam o fio, dão força às células embrionárias que estão dentro do nosso folículo para produzirem novos cabelos, novos embriões de cabelos. Todos esses outros recursos vão ajudar você a ter o seu cabelo como era alguns anos atrás, quando você era bem mais jovem e tinha esses cabelos bonitos e saudáveis que a natureza te deu. Aguardamos você para uma visita e para uma avaliação conosco.